que faz e as principais queixas dos professores neste inquérito? Eu diria assim, há uma frase que simboliza, no fundo, o sentimento dos professores, que é o ensino à distância não é ensino, nem nada que se pareça, e que, sobretudo, os professores destacam dois aspectos em relação aos alunos. É o terem disparadas desigualdades, e, portanto, desigualdades que têm origens diversas, não apenas o facto, que é, por vezes, o que é mais fácil assinalar, não é? O facto de muitos alunos não terem equipamentos, não terem internet, mas de muitos alunos não terem acompanhamento em casa, de muitos alunos não terem autonomia digital, seja porque são mais pequenos ou porque têm dificuldades também de o fazer, e, portanto, desigualdades que resultam também da forma distinta, muito diferente, de que de escola para escola foi feito o trabalho, tendo em conta também aquele que não era, digamos, uma formação propriamente que as pessoas tinham. Depois, e da parte de uma perspectiva mais dos próprios professores, aquilo que ressalta muito é a questão da exaustão, ou seja, há aqui um trabalho que os professores tiveram que desenvolver com os seus alunos, primeiro, que os professores tiveram que aprender, que os professores tiveram que desenvolver, que os professores tiveram que ir adquirir equipamentos, porque as escolas, os que tinham, já eram muito antiquados, e depois também porque os professores, para além do trabalho que tiveram que fazer com os alunos, em muitos casos muito individualizado e sem os resultados que teriam no ensino presencial, tiveram todo um trabalho também com os pais, nomeadamente de alunos, enfim, com menos autonomia digital, que muitos pais trabalhando só podiam ter à noite. E, portanto, como muitos colegas nos dizem, aquilo era das 8 da manhã às 2 da manhã, porque era um período de trabalho com os alunos, um período de atendimento a pais e depois um período de preparação do dia seguinte também. E, portanto, digamos que esta é uma situação, assim, sintetizando, em que se pode compreender que numa situação excepcional como aquela que nós vivemos é possível, mas, de facto, ter como norma o ensino à distância seria que cavar fossos muito fundos de desigualdade entre os alunos e, em nossa opinião, até seria pôr em causa a própria Constituição da República Portuguesa, uma vez que ela, em vários dos seus artigos, quando fala da necessidade de haver uma escola pública, também diz que essa escola é precisamente para que seja a promotora da igualdade de oportunidades, que claramente o ensino à distância põe em causa. Acha que houve falha por parte do Governo? Aquilo que nós perguntamos aos professores é por quem é que os professores se sentiram mais apoiados nesta fase toda. E os professores identificam como quem mais os apoiou, de facto, foram os pais encarregados de educação e as próprias escolas, as suas direções, e depois também dizem quem é que avaliou mais negativamente nesta fase e que foram precisamente os responsáveis do Ministério da Educação. Para os professores, quem falhou neste período todo e até hoje foi essencialmente o Ministério da Educação. É quem os professores identificam como tendo prestado menos apoio e, claro, dizendo e destacando aqui o papel importante que os pais tiveram, e cá está, os pais que puderam, e os pais que tinham conhecimentos e condições para o fazer, e também as escolas, onde muitas vezes ancoraram para poder depois trabalhar com os seus alunos, mas de facto o Ministério da Educação, se houvesse aqui neste final de ano letivo uma nota, o Ministério da Educação tinha nota negativa. Vai ser possível fazer uma avaliação justa a estes alunos? É outra das preocupações dos professores, que consideram que a diversidade foi tão grande no trabalho que foi feito. Há alunos que acabaram por abordar as matérias todas, outros não, mas mesmo nos casos em que as matérias foram abordadas na quase totalidade, os professores têm consciência de que avaliá-los seria extremamente injusto e, por isso, por exemplo, embora cerca de 70% tenha admitido que avançou com novos conteúdos curriculares, quase metade destes professores dizem que não irão tê-los em conta numa avaliação e estão muito preocupados até com o que poderá acontecer nos exames. Nós sabemos que o Ministério da Educação, porque foi dito isso, solicitou à Inspeção-Geral de Educação e Ciência que fizesse uma ação inspectiva no sentido de uniformizar critérios de avaliação, em nome da justiça. Eventualmente isso poderia ter que ser feito, e no passado nós sabemos injustiças grandes que aconteceram, mas num contexto como este, de tanta diversidade relativamente ao que se passou com cada aluno, uns com ensino à distância, outros sem ensino à distância, uns que não tiveram acesso às aulas, outros que tiveram, outros que no presencial só tiveram metade das aulas, outros tiveram as aulas todas, não é? Ou seja, no meio de tanta diversidade, uniformizar critérios de avaliação pode ser, em nome da justiça, criar situações injustas e, portanto, a avaliação dos alunos é uma preocupação dos professores, que estão conscientes que vamos chegar ao final do ano com déficits de aprendizagem, déficits de trabalho, e que seria necessário, é necessário que o próximo ano letivo, ao organizar-se, preveja precisamente para que escola a escola, porque em cada escola a situação foi diferente, não é? Que em cada escola se possa também ver como ainda voltar um bocadinho atrás e poder superar, pelo menos atenuar, se não for possível completamente superar, os déficits que existiram. Essa é uma preocupação de facto dos professores,
professores, e já agora dizer que isso só é possível através de um despacho de organização do ano letivo que preveja precisamente que o início do próximo ano letivo, eventualmente o próximo ano, também não vai ser um ano igual aos outros todos. Este foi um ano de exceção, sabemos porquê, mas o próximo ano vai ser um ano também em que se vai refletir muito o que se passou agora. E há espaço para fazer essa gestão? Tem que haver, e tem que o próprio despacho de organização do próximo ano letivo prever a possibilidade, até, não sabemos, não é, de poder haver ainda situações de que o ensino à distância possa ter que se manter durante algum período e, portanto, isto tudo tem que ser discutido. Mas, atenção, porque o Ministério da Educação tem que perceber que as direções das escolas, os representantes dos professores, enfim, os pais e tudo, todas as pessoas têm que ser envolvidas nessa discussão. Ou seja, tem que haver um compromisso de toda a comunidade escolar, eu diria de toda a comunidade educativa, para que de facto se possa organizar um próximo ano que, e é com o tempo que ainda há, já não é muito, mas ainda é algum, as coisas possam ser bem organizadas, bem articuladas e funcionar minimamente dentro daquilo que é possível no ensino à distância. Até agora o Ministério da Educação não deu sinal de vida sobre isso, não sabemos, admitimos que sim, que esteja a pensar ou a trabalhar no assunto, mas atenção que não pode ser sozinho e à margem de todos os outros que são tomadas decisões, sob pena dos professores chegarem novamente ao próximo ano e concluírem o que concluíram agora, é que sentiram muito apoio, menos daqueles que deveriam ter sentido em primeiro lugar, que era o Ministério da Educação, que é a sua tutela. Então, neste despacho de organização do novo ano letivo, pode também, e deve estar previsto, uma situação de novo de ensino à distância? Eu penso que, pois, o despacho de organização do ano letivo é um despacho que, por norma, de uns anos para os outros, não tem alterações significativas, portanto, tem alguns acertos, alguns ajustamentos. Agora, nós temos que prever que esta é uma possibilidade que pode acontecer. Portanto, o despacho não tem que regulamentar necessariamente isso, mas tem que prever, pelo menos em disposições transitórias, no final, essa possibilidade. E essa possibilidade tem que ficar claro, por exemplo, como é que as escolas vão organizar-se, qual vai ser a dimensão das turmas, aliás, isso até faz parte de um outro despacho, não é? Qual vai ser a dimensão das turmas, como é que a escola se deve organizar no caso do ensino à distância, ter que haver ainda ensino à distância, quais são os anos de escolaridade e em que condições é que podem ficar, como é que em ensino à distância os alunos com necessidades educativas especiais vão ser apoiados, que é outro dos problemas que aqui se coloca, não é? Se houver redução, e com certeza vai ter de haver, seja qual for a situação, do número de alunos por turma, como é que se vai compensar, e neste caso através da contratação de mais professores, a existência de maior número de grupos, ou de turmas, se quisermos. Portanto, há um conjunto de situações que são absolutamente novas e que têm que ser, nesse despacho que deveria estar a sair agora, e pronto, admitimos que possa demorar um pouco mais, mas que deverá sair rapidamente, porque as escolas as escolas começam-se a organizar agora. As escolas para setembro começam-se a organizar agora. E, portanto, o Ministério da Educação deve, e se não o fizer até ao final desta semana, na próxima nós iremos ao Ministério da Educação solicitar que isso aconteça, que é reunir para fazer esta discussão, porque ela é fundamental num ano tão diferente como aquele que se prevê que ainda seja o próximo. Os 400 milhões que falou há pouco, neste momento o Mário Nogueira ainda não sabe onde é que eles vão ser investidos na educação. Sim, o discurso do Sr. Primeiro-Ministro foi um discurso que era 400 milhões de euros para investir na chamada escola digital e houve, de alguma forma, vaga do ponto de vista de para que se destina, se é para manter ensino à distância, se é para poderem as escolas estar organizadas também no âmbito interno e do seu trabalho normal, com meios tecnológicos adequados, porque aquilo que aconteceu agora, como dizem alguns colegas, é que quando foi preciso entrar pelas plataformas, quando foi possível avançar, quando foi necessário avançar com o ensino à distância, as escolas descobriu-se, em vez de computadores, estavam munidas de computossauros, e, portanto, estes computossauros não deram, né? E as pessoas tiveram que ir adquirir. Portanto, aquilo que nós achamos é que os 400 milhões de euros serão bem-vindos, se eles servirem, efetivamente, para poder atualizar o parque tecnológico das escolas, para poder formar mais professores profissionalizados de informática, do grupo 550, se der para a formação contínua dos professores de uma forma geral e, portanto, servir sobretudo para o desenvolvimento das TIC. E às vezes confunde-se. As TIC, Tecnologias de Informação e Comunicação, são um desenvolvimento que as escolas devem fazer de forma presencial. Se for para manter, para eternizar o ensino à distância, não apenas para o ter preparado para eventuais situações excepcionais que surjam, então será dinheiro mal gasto. E, portanto, é bom que as escolas se atualizem, tenham um parque tecnológico renovado, que o que está não serve, mas para isso sim, para manter aquilo que não dá resposta de uma forma igual a todos, isso seria um desperdício de dinheiro. Mário Nogueira também mostrou uma preocupação em relação ao rastreio, que houve rastreio nas creches, mas não houve no ensino secundário. Como é que vê esta situação agora?
com muita preocupação. Aliás, pensamos que no pré-escolar esse até poderá ter sido um dos motivos que fez com que 7 em cada 10 crianças não tivessem regressado, porque, na verdade, nós o que tivemos foi que nas creches fez-se o rastreio e detectaram 54 situações de infecção. Mesmo nos casos ou outros, por exemplo, no ensino secundário, em que foram feitos rastreios, por exemplo, pelos municípios, pelas câmaras municipais, também foram detectados. No resto, não. Portanto, isto é complicado, porque nós sabemos, segundo os dados que têm vindo a público, que em ambiente fechado a possibilidade de contágio é 19 vezes superior em ambiente aberto, não é? E, portanto, o que acontece é que dentro de uma sala de aula, embora com o distanciamento, seja como for, o distanciamento enquanto as pessoas estão sentadas, não é? Ou dentro de uma sala de jardim de infância, o que nós temos são crianças ou jovens, por norma, assintomáticos e, portanto, facilmente estão com infecção, mas que não se revela, com adultos, neste caso até já de idade mais avançada, professores, no caso do secundário, por exemplo, boa parte das pessoas que neste momento estão a serviço são as pessoas que têm anos de exame, são os mais velhos, os mais experientes, são pessoas com mais de 60 anos. A educação pré-escolar, os educadores de infância são o segundo grupo docente mais velho que existe também e, portanto, parece-nos a nós que não ter feito um rastreio com testes de diagnóstico, que, aliás, já não digo que fossem feitos como se faz no futebol 2 ou 3 vezes por semana, mas pelo menos no início e depois, mais tarde, um segundo rastreio, é de facto imprudente e põe em causa a segurança sanitária, nomeadamente dos mais velhos, não é? Aliás, ainda todos ouvimos há poucos dias o Sr. Presidente da República apelar aos jovens, reconhecendo que são eles, não é? Que têm tido, enfim, mais à vontade, também sabendo que não é propriamente um problema grave para si, para que não deixem de pensar nos seus pais e nos seus avós, e eu diria, Sr. Presidente da República, os professores têm a idade dos pais e dos avós, estão em ambiente fechado com os seus alunos e, portanto, este rastreio deveria ou deverá ainda ser feito. É importante para todos, porque se estamos à espera que também através da escola a imunidade de grupo se venha a dar através dos jovens que se contagiam, isto pode ter custos de vidas até. E eu lembro-me que antes das escolas fecharem, houve pelo menos 2 casos de professores que faleceram com a Covid. Uma colega lá em cima no Norte, perto do Porto, e um colega em Portimão, neste caso até, que é professor, e que o contágio foi feito pela filha, que estava na escola onde também houve casos destes. E, portanto, eu diria que isto é possível acautelar. Aliás, toda a gente diz que os testes é que são a forma de nós podemos identificar e evitar, por vezes, alguns surtos. É pena que, em relação às escolas, essa preocupação não exista e deveria existir.